Bom dia, turma. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, o nosso assunto é colocação pronominal. Mas o que é colocação pronominal, afinal de contas? Colocação, né? Colocação pronominal é uma posição que os pronomes pessoais, oblíquos, átonos, vão ocupar na frase em relação a um verbo que eles vão se referir. Então, de acordo com a posição, com o posicionamento deste pronome oblíquo átono, eu vou ter um tipo de colocação pronominal. E é claro, para cada tipo, eu vou ter algumas regrinhas, tá? Então, o que é colocação pronominal? É o posicionamento do meu pronome oblíquo átono em torno de um verbo. Tá? Então, eu trouxe aqui uma tabelinha para nós, só para vocês relembrarem que esses são os pronomes oblíquos átonos. O me, o te, o se, lhe, o, a, nos, vos, se, lhes, os e as. São esses pronomes oblíquos átonos que nós vamos utilizar para trabalhar a questão da colocação pronominal, tá? Dependendo do posicionamento desses pronomes, nós vamos ter um tipo, nós vamos ter um nome. Então, na frase, esses pronomes, eles podem aparecer, eles podem depender de certos fatores. Eles podem aparecer de 3 tipos diferentes, de 3 tipos de posições, né? Antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. Então, eu tenho essas 3 situações: antes, no meio e depois. O antes do verbo, nós chamamos de próclise, né? Próclise vem antes do verbo. Reparem aqui, ó. Não me ofertastes flores ontem. Não me ofertastes flores ontem, né? Então, eu estou declarando aqui algo. Eu tenho meu verbo ofertaste, né? Está conjugado na minha segunda pessoa. E eu tenho aqui o meu pronome oblíquo átono, o me. Esse me está posicionado antes do verbo. Por isso que nós chamamos de próclise, ok? Mesóclise, o nome já fala. Meso vem de meio, tá? É meio, significa meio. Então, mesóclise. O meu pronome oblíquo átono, ele vai aparecer literalmente no meio do verbo, intercalado ali, ó. Ofertar-me-ás flores amanhã. Então, ó, ofertar-me-ás. O me está, de fato, no meio do verbo, tá? Por isso que nós chamamos de mesóclise. E eu tenho, por último, a ênclise. O posicionamento da ênclise é o oposto da próclise. A próclise vem antes e a ênclise vem depois. Então, eu utilizo ênclise depois do meu verbo. Aqui, por exemplo, ofertar-me flores hoje. Então, aqui reparem que nesses 3 exemplos que eu trouxe para vocês, é o mesmo pronome oblíquo átono, o me. Mas o primeiro exemplo, eu estou mostrando que ele vem antes, mesóclise no meio e ênclise depois. Eu vou aproveitar e explicar por quê, né? Não me ofertaste flores ontem. Aqui eu tenho um advérbio de negação. Sempre que eu tiver um advérbio de negação, ele vai atrair o pronome para perto dele. Por isso que vai vir antes do meu verbo, tá? E aqui na ênclise, por que eu coloquei o me depois? Porque eu nunca inicio uma frase com pronome oblíquo átono. Sempre vai vir depois. Até porque pressuponha-se que antes desse verbo não tem nada. Não tem nenhum fator que exija que eu coloque ele antes. Então, se não tem nenhum fator de atração, obviamente não tem por que colocar esse pronome antes do verbo. E a mesóclise
não é tão utilizada assim, só apenas em duas situações, que é o presente, o futuro do presente e o futuro do pretérito. É comum em textos poéticos, mas nós quase não utilizamos no nosso dia a dia. Por falar em dia a dia, na verdade, o uso dessa colocação pronominal nós acabamos utilizando de modo inadequado. Mas, falando, tudo bem. Ao escrever, a escrita da norma culta, ela vai exigir as regras. É comum eu falar te amo, mas o te é um pronome oblíquo átono, te amo. E eu nunca posso começar uma frase com o meu pronome oblíquo átono. O correto seria amo-te. Me dê um cigarro. Me dê. O dê é verbo. Nunca. Falando tudo bem, mas ao escrever eu não posso cometer esse erro, ok? Então, prosseguindo. Quais são as situações de uso da próclise? A próclise eu vou usá-la em orações negativas, que nem eu acabei de mostrar para vocês. E, claro, em orações negativas eu não vou colocar, tem que aparecer na minha oração a palavra não, ninguém, jamais, ou também nunca, né? Essas palavrinhas vão atrair o meu pronome para perto dela. Por isso que vai ficar antes do verbo. Ó, não o quero aqui. Não. Eu tenho aqui uma oração negativa. Eu tenho um advérbio de negação. Não o quero aqui. Nunca ouvi assim. Nunca me disseram isso. Tá? Jamais te contei uma mentira. Então, quando tiver esse advérbio de negação, ele vai atrair o pronome para perto dele. E, claro, antes do verbo. Outra situação também é que posso utilizar próclise em pronomes relativos, em pronomes indefinidos ou pronomes demonstrativos. Seja ele relativo, indefinido ou demonstrativo, tá? Por exemplo, foi ela que o fez. Eu acabei esquecendo de marcar colorida essa oração, mas tudo bem. Foi ela que o fez. Ó, foi ela que o fez. Aqui eu tenho um pronome relativo, o que. Alguns lhes deram maus conselhos. Alguns é um pronome indefinido. Eu podia colocar também alguém, né? É um pronome indefinido. Vai atrair o meu pronome oblíquo átono para próximo dele, tá? Isso me lembra algo. Ó, isso é um pronome demonstrativo. Vai me trazer o meu pronome oblíquo átono para próximo dele. E é claro, uma coisa bem interessante da gente notar que a colocação pronominal, as regras, elas são surgidas a partir dos sons. Então, é claro que varia de gramático para gramático, mas as normas, as regras, elas foram elaboradas a partir do som que a oração é transmitida. Presta atenção. Isso lembra-me algo. Lembra-me algo? Não soou legal, né? Há algumas situações que eu devo utilizar ênclise sim, mas a vírgula ela vai fazer parte. Então, primeiro e segundo caso, oração negativa e pronome relativo, indefinido, demonstrativo. Terceiro caso, verbos antecedidos por advérbios, ou então expressões adverbiais. Claro que, exceto quando tiver vírgula depois do advérbio. Uma vez que dessa forma o advérbio deixa de atrair o pronome. Né? Então, se tiver o advérbio, seja ele de modo, qualquer circunstância, seja ele de tempo, qualquer expressão adverbial. Se no decorrer da minha oração esse advérbio for mantido sem o uso da vírgula, eu vou colocar próclise. Mas, se eu colocar o uso da vírgula, a vírgula vai significar que antes dela tem um fator.
E esse fator é de atração para a ênclise. Então, toda vez que tiver esse fator ali de pausa, obviamente vai entender-se que essa frase vai iniciar com um verbo e depois que vai vir o meu pronome oblíquo átono, tá? Vamos aos exemplos. Ontem me disseram que havia greve hoje. Então, ontem é um advérbio de tempo. Ontem me disseram, me. Então, tem um advérbio de tempo, eu vou manter ele, né, antes do meu verbo. Mas se eu colocar agora, descansa-se. Agora, descansa-se. Então, eu coloquei aqui um advérbio de tempo também, agora. Porém, eu tenho a vírgula, mostrando que antes dessa vírgula há um fator de antecedência. Isso significa que o meu verbo vai vir aqui. Se o meu verbo aparecer depois da vírgula, obrigatoriamente eu devo utilizar a ênclise. Por isso que aqui eu estou colocando o C depois do verbo, ok? Eu também utilizo próclise em orações exclamativas, aquelas que têm um sinal de exclamação, e também em frases optativas, que são aquelas frases que exprimem algum desejo para que algo aconteça. Por exemplo, Deus nos dê forças. Aqui eu não tenho sinal de exclamação, mas é uma frase optativa, certo? Deus nos dê força. Ó, nos dê, verbo dar, e eu tenho aqui antes do verbo um nos, que é o meu pronome oblíquo átono, certo? Oxalá me des a boa notícia. Ó, des, novamente, e o me antes, ok? Então, em orações exclamativas ou optativas, eu devo também utilizar a próclise. Em orações com conjunção subordinativa, reparem, embora se sentisse melhor, saiu. Ó, saiu é a minha oração principal, embora se sentisse melhor é a minha oração subordinada, ok? Conforme lhe disse, hoje vou sair mais cedo. Ó, hoje vou sair mais cedo é a minha oração principal. Antes dela vem a minha oração subordinada, adverbial conformidade, né? Aqui eu também tenho uma oração subordinada adverbial. Então, nas minhas orações subordinadas, eu devo colocar ali a próclise, tá? Até porque, gente, ó, tem a vírgula e depois da vírgula aqui eu vou marcar minha oração principal. Então, eu não posso colocar aqui nenhuma próclise. Eu vou analisar antes. E aí, essas conjunções subordinativa, embora, e a minha conjunção conforme, eu vou exigir o uso da próclise, seja ela de qual tipo, qualquer. Essa questão número 6 aqui é muito importante, porque vai ter uma outra situação também lá na ênclise. Quando tiver verbo no gerúndio, e esse verbo no gerúndio, o que é gerúndio? São verbos que indicam a ação que está acontecendo, ó, NDO, está acontecendo, certo? No momento da fala. Então, esse verbo no gerúndio, nesse caso da próclise, eu devo ter a preposição em na minha oração. Se por acaso não tiver essa preposição, aí vai ser ênclise, não vai ser próclise, tá? Então, vamos lá. Se tiver verbo no gerúndio e tiver a preposição em, com certeza vai ter que usar a próclise. Se não tiver o em, vai ter que usar a ênclise, ok? Vamos aos exemplos. Em se tratando de confusão, ele está presente. Em se decidindo pelo churrasco, eu trato da carne. Então, aqui, ó, em se tratando de confusão. Vamos analisar essa primeira oração. E aqui da outra também, ó, em se decidindo pelo churrasco, ó, em.
Em se tratando de uma aula sobre colocação pronominal, ok? Então, quando acontecer isto, em vir primeiro, a minha preposição, o nome já fala, ela está preposicionada. Se a minha preposição vier antes, se ela iniciar, se ela vir antes do meu verbo no gerúndio, que indica uma ação acontecendo, aqui no caso eu tenho tratando, decidindo. Se ela vier antes, obviamente vai ter que usar a próclise, tá? Agora, se não tiver esse em, vamos fazer de conta que não está aqui. Se tratando de confusão, se tratando, aí eu tenho que mudar. Por quê? Eu nunca posso começar uma frase, uma oração, com o meu pronome oblíquo-ato. Por isso que eu devo colocar sempre o verbo no início. Aí, se não tivesse essas duas preposições em aqui, ficaria assim. Tratando-se de confusão, decidindo-se pelo churrasco, ok? Prosseguindo. Aqui, por último, por fim, e não menos importante, orações interrogativas, também o uso de próclise. Então, toda vez que tiver orações interrogativas, obviamente eu vou ter que utilizar a próclise. Quando te deram a notícia, ó, quando te deram, né? Quando te contaram essa novidade, quando lhe falaram sobre isso, né? Quando me contaram dessa notícia, eu não sabia. Então, toda vez que tiver um sinalzinho de interrogação, obviamente vai vir a próclise. Aqui, ó, quando te deram a notícia, estou fazendo uma pergunta. Se por acaso não tivesse uma pergunta, colocasse só um ponto, quando te deram a notícia sobre meu casamento, fiquei triste. Quando te deram a notícia sobre meu casamento, eu fiquei triste. Ponto. Eu não estou fazendo uma pergunta, mas neste caso tem a palavrinha quando. Quando é um advérbio de tempo. E a minha primeira regrinha fala: advérbios, de modo geral, vai atrair a próclise. Então, aqui cabe duas regrinhas. No caso, quando o advérbio, quando tiver só ponto final, e fazendo pergunta também vai utilizar a próclise. Fácil, né? São várias regras de próclise, mas o uso é bem tranquilo. Agora, a mesóclise, eu vou utilizar apenas em duas situações, que é o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. E ele vai, de fato, intercalar ali ao verbo, tá? Não importa se tiver palavra atrativa ou não, tá? Vamos lá. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Aqui eu tenho o futuro do presente. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Aqui eu tenho o futuro do pretérito. Tira o pronome. Como ficaria? Orgulharei. Orgulharia. E aí eu pego o pronome e coloco no meio do verbo. Por isso que é mesóclise, tá? Como eu já tinha falado para vocês, mesóclise é utilizado mais em textos poéticos, de literatura, para que nos dê um sentido diferente nas orações. É um negócio muito esquisito, né? Mas, para norma culta, nós temos sim essa situação, ok? Já a ênclise, ela é diferente da próclise porque o nome já fala, né? Ênclise, ênclise. Essa colocação tem depois do verbo e ela é atraída pelas seguintes situações. Primeiro, verbo no imperativo afirmativo, certo? Depois de terminar, vírgula, chamem-nos. Duas situações. Eu tenho a vírgula, que vai me indicar que antes dessa oração tem um fator de atração, determinando. Se tem um fator,
obviamente, eu tenho que iniciar a minha frase com o verbo e depois que vai ter que vir ali a ênclise, tá? A regra é bem simples. Ó, para começar, joguem-lhes a bola. Mais uma vez a vírgula e eu tenho aqui, iniciando a minha segunda oração pelo verbo, sempre lembrando, nunca comece uma oração por um pronome, por isto, os dois aqui, no meu primeiro caso, estão depois do verbo. E é claro, esses verbos aqui estão no imperativo, que é uma outra situação. O caso número 2 são verbos no infinitivo impessoal, tá? Verbos no infinitivo, ar, ir, e impessoal, terceira pessoa. Vamos lá. Gostaria de pentear-te à minha maneira. O seu maior sonho é casar-se, ok? Já no meu terceiro caso, o verbo vai sempre iniciar a oração, assim como eu venho batendo nessa tecla, né? Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Acordei e surpreendi-me com o café na cama. Então, eu iniciei a minha oração com verbos e depois vai vir o meu pronome, ok? A número 4 é aquela situação do verbo no gerúndio. Porém, aqui eu não utilizo a preposição em, tá? Se aparecer a preposição em, ele vai atrair e vai ter que usar a próclise. Sem a preposição, vai ter que ser a ênclise. Ó, vive a vida encantando-me com as suas surpresas. É claro que no dia a dia a gente fala, vive a vida me encantando, ó, encantando, gerúndio, me encantando. Se é gerúndio, não tem o em, nós utilizamos falando de maneira inadequada, né? Mas na norma culta, na escrita, eu devo corrigir esse deslize, ok? Faço sempre bolos diferentes, experimentando-lhes ingredientes novos. Então, ó, verbo no gerúndio, experimentando, e eu tenho o lhes depois, porque antes dele não tem a minha preposição em, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, vamos lá, ó. Em se tratando de estudos, prefiro língua portuguesa. Em, se eu tenho a minha preposição em, o meu pronome oblíquo vai vir antes do verbo. Mesmo, ó, gerúndio, estão vendo? Gerúndio, e eu tenho a preposição em. Então, aqui eu tenho o quê? É uma próclise. Quantas frutas se estragaram hoje? Ó, eu tenho uma frase exclamativa. Em frases exclamativas e optativas, o meu pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Próclise. Que Deus te abençoe, ó. Deus te abençoe. Abençoar, ó. Te vem antes. Portanto, frase optativa vai pedir próclise. Ontem me telefonaram. Duas situações. Iniciei a frase, né, com duas situações não. Iniciei a frase com o advérbio de tempo, né, ontem. Então, o advérbio, de modo geral, qualquer advérbio vai exigir próclise, ok? Aqui o outro exemplo. Realmente a encontrei presa. Realmente a encontrei, ó, o a antes do verbo próclise. Por quê? Porque aqui eu tenho um advérbio de modo. Alguém nos viu, ó, alguém. Eu tenho aqui um pronome indefinido, vai exigir próclise. Dar-te-ei meu amor quando quiseres. Dar-te-ei a minha paixão se não fosses arrogante. Tá vendo? Desses dois exemplos eu tenho mesóclise, o meu pronome inserido no meio do verbo. Deixe-o na gaveta do armário. Iniciei a frase por um verbo. Nunca vou colocar o meu pronome antes. Não tem fator determinante ali. Não se explicou, deixando-nos apreensivos. Observe essa última oração. Não se explicou. Explicou, né, o verbo.
eu tenho meu pronome aqui antes. Neste caso, eu tenho uma próclise. Por quê? Porque eu tenho um advérbio de negação, certo? Não se explicou. Aí eu tenho mais na minha oração. Deixando-nos apreensivos. Eu tenho o verbo no gerúndio. Não tem a minha preposição em. Não tem. Então, se não tem, e outro detalhe, tem a vírgula, ó. Antes da vírgula significa que não tem fator atrativo, não tem nada. Vírgula marca isso. Então, eu tenho que iniciar novamente uma nova oração. E toda vez que eu inicio uma nova oração, vai ter que colocar o meu pronome lá depois do verbo. Então, eu tenho essas duas situações. Deixando que é o meu pronome, o meu verbo do gerúndio, e o meu pronome vai vir depois, e eu também tenho a questão da vírgula, ok? São essas orações que eu trouxe para vocês. Espero ter ajudado nesta aula. Muito obrigada. Até a próxima!